Ei, gente, tudo bem? Hoje a gente vai entrar para o século XIX. Nós vamos ver neoclassicismo e, na verdade, isso não é rígido, não. Tem datas diferentes em lugares diferentes. Mas, mais ou menos, para a gente ter uma noção, o neoclassicismo vai de 1750 a 1850 e, portanto, entra no século XIX, tá bom? Então, eu costumo dizer que eu gosto muito assim, de associações rápidas, para você rapidamente lembrar o que aconteceu, e se lembrando o que aconteceu, você vai lembrar do estilo, de como que ele é, ou seja, eu gosto de dizer que o neoclassicismo é o estilo do iluminismo e da Revolução Francesa. Falou em Revolução Francesa, primeiro em iluminismo e Revolução Francesa, lembrou de neoclassicismo. E agora vocês vão entender por quê. O contexto é sempre muito importante, aqui não poderia ser diferente. Então vamos lá? É importantíssimo a gente analisar a mudança de pensamento que aconteceu em meados do século XVIII. Essa mudança é conhecida como iluminismo. É bem útil a gente pensar aqui na palavra iluminar, que traz a ideia de lançar luz sobre algo, iluminando-a, deixando-a clara. Mas vamos entender melhor isso, né? Temos que lembrar das revoluções científicas do século anterior, século XVII, como por exemplo a descoberta de leis da física, como a gravitação, Newton, lembram da maçã? Da força da gravidade. E aí, os pensadores do iluminismo achavam que a gente devia lançar a luz da ciência e da razão no mundo, questionando as ideias e os modos tradicionais de fazer as coisas. E aí, esses pensadores vão trabalhar com duas ideias fundamentais. A ideia de que o universo e tudo nele funcionam de acordo com as leis da natureza. Essas leis seriam estabelecidas por um ser divino. E aí, em última instância, o universo seria dirigido por esse ser divino que não faria as coisas ao acaso, caprichosamente. E sim, ele fazia as coisas funcionarem de maneira ordenada e regular. Essas seriam as leis da natureza. E o outro pensamento é a ideia de que as leis da natureza podem ser descobertas por meio da razão. Eles pensavam, a razão, é claro, precisa de observação. A gente precisa ter algo para raciocinar, alguma coisa para a gente trabalhar. Mas o ponto é que se a gente quiser compreender como é que o universo funciona, a gente pode fazer por meio de observação e raciocínio. Todos os seres humanos devem ter capacidade de raciocinar, embora nem todos usem ou cultivem essa habilidade. Conclusão: se não pudéssemos observar e raciocinar, não poderíamos esperar que fizéssemos escolhas, pois obedeceríamos leis, padrões morais, regras religiosas, sem tirar as nossas próprias conclusões. E aí, eles começaram a questionar as coisas, como por exemplo Rousseau, filósofo e escritor francês, questionou a ideia do direito divino dos reis. Ele escreveu que o rei não recebe seu poder direto de Deus, mas sim da vontade do povo. E aí isso implica que o povo também pode tirá-lo do poder. E aí criaram-se, através desses pensadores, outras ideias que são os princípios fundadores de qualquer democracia. É essa ideia de que o indivíduo pode raciocinar por si mesmo, a ideia da igualdade perante a lei e a ideia de direitos naturais, liberdade de escolha. E aí o iluminismo foi um período de muito otimismo. Eles tinham uma sensação de que consciência e a razão
e o fato de deixar para trás velhas superstições, os seres humanos e a sociedade melhorariam muito. E diante disso tudo que eu falei, vocês já podem concluir que o iluminismo foi anticlerical e, em sua maior parte, oposto ao catolicismo tradicional. Estou falando de duas quedas, de dois grandes poderes: o rei, a monarquia, e com isso, juntinho a aristocracia e a igreja. E aí, obviamente, a gente já concluiu que o iluminismo encorajou a crítica à monarquia, e nesse momento a monarquia era representada por Luís XVI e Dona Maria Antonieta. E aí os pensadores do iluminismo também condenaram a arte do rococó, porque nesse contexto ela era imoral e indecente, ela era frívola, fútil, superficial, dessa aristocracia, dessa monarquia. Tudo pedia para que a arte fosse moral em vez de imoral, e que ensinasse o que era certo, o que era errado. Que arte vai ser essa? Qual? Neoclassicismo. E ainda tem um detalhe importantíssimo: essas novas formas de pensar, combinadas com uma crise financeira, o povo, lembra do pessoal brincando de cabra seca nos jardins, né? Nas lutas de poder, de amor, né? Naquela vida. Pois é, gastaram o dinheiro todo do país. O país estava falido e ainda temos que levar em consideração uma fase de colheitas péssimas, e aí o povo começou a sentir fome. Tem aquela história, né, de que o povo passando fome, muita sofrendo, país falido, e aí foram perguntar para Maria Antonieta e falaram com ela: Maria Antonieta, o povo está passando fome, não tem pão para comer. E aí ela respondeu: se não tem pão, dê brioches. Ô gente, brioche seria um alimento mais chique do que o pão. Ele não tinha pão, vai dar brioche? É a fofa, né? Cega, né? Já. E aí, 1789, a Revolução Francesa começou. O povo não aguentou. Poucos anos depois, em 1792, o rei Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta foram depostos e decapitados. Eu achei uma coisa super legal, que é esse fundo que vocês estão vendo, que é uma gravura britânica que foi publicada em Londres apenas 4 dias após a morte de Luís XVI, em 21 de janeiro de 1793. Ela se chama O Assassinato de Luís XVI e mostra quando a lâmina da guilhotina corta a cabeça dele e os demônios saem voando, cantando o hino Viva a Nação e A Sairá, que é a música mais emblemática da Revolução. A Sairá, Sairá, Sairá. Ah, tudo ficará bem, tudo ficará bem. Sou ótima cantora, né? Só que não. Mas é muito bacana, achei essa informação muito legal. É um coro, né, que virou símbolo da Revolução. E essa gravura é muito legal porque é um pedacinho das artes gráficas, né? Pois é nesse cenário que surge então o neoclassicismo. Neo, novo, classicismo vem do clássico, clássico greco-romano. Esse nome ele foi dado no século XIX e foi um nome pejorativo, um xingamento, falando de uma arte fria e impessoal que simplesmente imitava os moldes greco-romanos. Então é um neoclassicismo. Concluindo, o neoclassicismo vai ser uma
reedição do clássico do greco-romano. Vocês lembram quando eu falei da aula de Grécia que ela era muito importante porque o padrão grego e romano ele ainda ia voltar? Voltou no Renascimento e agora está voltando no final do século XVIII e início do século XIX com o neoclassicismo. E esse novo clássico, essa revalorização do clássico, vamos combinar que se o iluminismo é das luzes, né, o século das luzes, a luz vem pelo pensamento, pela razão, qual foi a época mais racional que valorizou o pensamento, o homem, a razão, né, o homem como centro de todas as coisas, como ser pensante, racional, não foi? Grécia e depois Roma. Então, né, essa revalorização desses valores, o pensamento, a clareza, a ordem. Mas também tem um outro motivo dessa revalorização do clássico, que foram as escavações feitas em 1738 em Herculano e depois em 1748 em Pompeia, que trouxeram à luz a uma vida clássica, né? Então o povo lembra dos domos, as residências de Pompeia, e acharam tudo, né? Os mosaicos, as paredes, tudo. Então chamou atenção para isso de novo, né? Para o mundo. E um outro motivo que foi um estudioso alemão chamado Winckelmann, que ele é considerado o pai da história da arte, e ele começou a estudar e a escrever a história greco-romana. Ele é que fez as distinções entre o grego, o greco-romano, o romano, e isso foi decisivo para a ascensão, né, do neoclassicismo no século XVIII, ainda no século XVIII. Por quê? Tudo revalorizava o clássico. Já desde a França, né, do Luís XIV. Ninguém dorme desvalorizando o clássico e acorda. Hoje eu acho que eu vou ser clássica de novo. Processo. E o Winckelmann foi o primeiro a estabelecer as categorias de estilo da história da arte. Por isso que ele é considerado o pai da história da arte. Super importante. Tantas coisas que a gente fala aqui, ele que chamou a atenção. Tendo introduzido com este maravilhoso e revolucionário, no sentido literal, contexto, vamos começar a falar da arquitetura neoclássica. A gente vai perceber através da arquitetura que a mudança começou na França e Inglaterra. Na Inglaterra, porque as escavações feitas em Pompeia foram feitas por um inglês chamado Sir William Hamilton. E também o fato de que o barroco nunca tinha sido muito forte na Inglaterra por eles serem protestantes. Aí o caminho para um estilo sóbrio, clássico, foi bem mais curto, né? Na França, não preciso dizer por quê, porque foi a introdução. Iluminismo, Rousseau, Diderot, tantão de gente, mas nós vamos entrar nisso agora, nós senão a gente enlouquece, né? Aqui não é filosofia, só dei um exemplinho. A gente tem um arquiteto inglês muito importante e que deve ser citado, eu vou começar por ele, é o John Soane. Ele fez o Banco da Inglaterra. Essa primeira versão que ele fez do Banco da Inglaterra, infelizmente, incendiou-se em 1830. Hoje a gente tem uma outra versão. E esse prédio ele foi importantíssimo na disseminação do estilo neoclássico, do novo estilo, ok? A gente vê, né, claramente esse estilo clássico, essa mistura grega e romana na questão das colunas, na questão dos arcos, desse desenho arco de triunfo, na planta quadrangular, na força da vertical e da horizontal. E uma coisa, uma novidade na arquitetura desse período é que na arquitetura eles agora querem valorizar o material em si,
sem enganos visuais. Tudo aparente: tijolo, pedra, mármore, pedra calcária, granito. E aí vamos para a França com um exemplo também clássico. Essa aula, eu acho que principalmente na arquitetura fica tão claro, fica tão óbvio da gente, é o que eu falei, né? Quem prestou atenção na aula de Grécia, quem entendeu Grécia e depois Renascimento, fica muito claro o neoclassicismo, né? Onde está esse clássico, esse grego e esse romano. Vamos sempre lembrar que o grego é muito da vertical, da horizontal, das colunas, daquele frontão grego, né? Um retângulo encimado com um triângulo. Já em Roma a gente tem muito a questão da influência do arco de volta perfeita, de volta inteira, e aí que sai o desenho, né, do arco de triunfo, basicamente. Então na França a gente tem um exemplo também importantíssimo que é o Panteão francês. Ele é apelidado Panteão, mas o nome é Igreja de Santa Genoveva, do arquiteto francês Jacques-Germain Soufflot. Ela foi iniciada em 1758 e finalizada em 1790. São 110 metros de comprimento, 84 metros de largura e uma cúpula de 83 metros de altura. Grandioso. Santa Genoveva é a padroeira de Paris, então inicialmente ela foi construída como uma igreja dedicada à padroeira de Paris, mas depois de um tanto de mudança, durante a Revolução Francesa, etc e tal, ela agora funciona como um mausoléu contendo os restos mortais de franceses importantíssimos, várias pessoas ilustres sepultadas ali. Por isso que chama o Panteão, ele recebeu esse apelido, né? É quase como se fosse um panteão de deuses, são os ilustres enterrados lá. Tá óbvio que a fachada dele foi modelada no Panteão de Roma, aquele, né, que a gente viu. Olha que interessante, guardadas as devidas proporções, né, gente? Um frontão típico, frontão grego, templo grego, e onde atrás a gente tinha aquele tambor cilíndrico, né? A gente vai ter também uma forma circular com essa cúpula. Outro exemplo francês que é assim o cúmulo do romano, que é o Arco de Triunfo, né? E lembram que os arcos de triunfos, aliás, o nome triunfo é porque os imperadores queriam passar triunfantes após a vitória em uma batalha, etc e tal. Mais ou menos a mesma coisa nessa época. A gente pode ver nesse Arco do Triunfo, o Arco do Triunfo do Carrossel, em Paris, que foi iniciado em 1806 e terminado em 1808. Napoleão mandou construir, como uma porta de entrada para o Palácio das Tulherias, que era o Palácio Imperial. Ele foi feito por Charles Percier e por Pierre-François Léonard Fontaine. Ele tem 19 metros de altura, 23 metros de largura e 7,3 metros de profundidade. Como vocês podem perceber, ele foi inspirado, baseado no Arco de Triunfo do Imperador Constantino. Em torno dele a gente tem 8 colunas coríntias de mármore encimadas por 8 soldados do Império. O arco é todo ornado com esculturas que celebram vitórias, batalhas, pessoas importantes do exército de Napoleão. Mais um exemplo em Paris, que é a La Madeleine, que é uma igreja que começou a ser construída em 1764. Mas aí, em 1777, seu arquiteto morreu, eles demoliram, o outro arquiteto resolveu demolir ela e começar tudo de novo. Aí veio a Revolução Francesa, a obra parou de novo e eles ficaram debatendo, questionando para que serviria esse edifício, né? Porque eu já falei da situação da igreja depois da Revolução Francesa. Então, para que ia servir esse edifício?
E aí, em 1806, a parte que tinha sido construída foi derrubada de novo, sob as ordens de Napoleão, que não tinha o que fazer. E aí, outro arquiteto, e agora definitivo, Pierre-Alexandre Barthélemy Vignon, começou a construção baseado no desenho de um templo antigo. Para ele, o novo edifício serviria como um templo para a glória do seu exército, né? Coisas de Napoleão. E aí, depois da queda de Napoleão, esse edifício foi designado como igreja em homenagem a Santa Maria Madalena. Isso desde 1842 que esse edifício se tornou igreja. É um templo grego, né, escrito totalmente. Quando a gente vê ele no meio da cidade, você pensa que você está vendo uma Grécia antiga. Não preciso descrever as colunas, o frontão, as esculturas, né? Super grego. E quando a gente vê a parte de dentro, a gente vê, né, um ambiente sóbrio, clássico, portanto, e muito diferente do que a gente tem visto nas igrejas, principalmente porque a gente veio de um barroco e depois o rococó, né? Aquele excesso, o horror ao vazio, o exagero, o dourado, e aí a gente vê essa coisa mais sóbria, mais simples, né? E finalizando, eu quero dar um exemplo na Alemanha, em Berlim, que é um exemplo clássico também de neoclassicismo, que é o Museu Altes. Ele foi feito de 1824 a 1828, portanto 4 anos de construção, e foi feito pelo arquiteto Carl Friedrich Schinkel, arquiteto alemão. Quando a gente vê a fachada, fica mais uma vez claríssimo onde que ele é neoclássico. A gente vê uma fachada de colunas jônicas. Atrás dessa arcada, a gente vê uma parede que originalmente tinha sido pintada com murais que foram destruídos em 1945, Segunda Guerra Mundial. E esses murais retratavam temas clássicos como o triunfo de Zeus e o desenvolvimento das artes. Sobre o entablamento, que fica acima das colunas, a gente tem uma inscrição em latim que diz: em 1828, Frederico Guilherme III fundou este museu para o estudo das artes liberais e de antiguidades de todos os gêneros. E acima da inscrição a gente vê também a águia prussiana, né, símbolo da Prússia, Alemanha nessa época. Lá dentro é interessante porque tem um saguão sensacional, que é o saguão da escadaria principal, com uma colunata de pé direito duplo e que usa um efeito super dramático, que é a vista que ele tem para a cidade. Lá dentro a gente tem uma cúpula central, ela é uma cúpula artesoada. O que seria artesoado? Artesoado é esse efeito decorativo que adorna abóbadas, tetos, com molduras de madeira, motivos escultóricos ou pictóricos, como vocês podem ver aí na cúpula artesoada do Museu Altes. Essa cúpula tem um óculo central de iluminação, como no Panteão, lembra? A estrutura da construção é de pedra, tinha esquecido de falar, e uma planta super retilínea, quadrangular, onde que a gente vê ali, né, que tudo, né, que ela está disposta ao redor de uma cúpula central que eu acabei de descrever, onde a gente vê uma clareza das formas, né, a simetria de uma composição elementar e simples. Impressionantemente clássico esse edifício, como todos que eu exemplifiquei. Concordam? Gente, aqui nós terminamos a arquitetura. Semana que vem, continuando o neoclassicismo, escultura. Muito obrigada, conto com vocês. Não esquece de me curtir, não? Vai lá naquele joinha, clica lá, é importante para mim. E continuem divulgando o canal. Beijo, até semana que vem.